Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje é sobre o início do Império Romano. Quando Roma caíra nas mãos de Augusto, o Império se estendia de Gibraltar às margens do Mar Negro. Augusto acrescentara o Egito, sem anexá-lo oficialmente, transformou-o num vasto domínio privado do qual ele era o único proprietário. Depois dele, os imperadores romanos continuaram a ser os reis do Egito, que conservou sua administração tradicional, na qual nenhum senador romano poderia entrar sem uma autorização expressa, mas dificilmente concedida. Augusto legou como princípio a seus sucessores que seria loucura procurar aumentar o império. E de fato, as tentativas de conquista depois dele foram muito limitadas. Somente duas deram certo, a da Britânia, iniciada pelo imperador Cláudio e prosseguida com fortunas diversas até meados do século II d.C., e a da Dácia, na atual Romênia, pelo imperador Trajano. Por que então Roma, que fora a conquistadora por tanto tempo durante a República, tornou-se então pacífica quando submetida a um imperador? É possível compreender tal proposição talvez se pensarmos que a última grande conquista, a da Gália, foi realizada unicamente pela ambição de César, mas sem que ele tivesse recebido tal missão do Senado e mesmo sem sua autorização. Depois do imperador Augusto, é inconcebível que um general ambicioso comprometa dessa maneira os exércitos que lhe foram confiados. Toda iniciativa de conquista não pode vir senão do imperador. A primeira cidade a se beneficiar disso tudo foi a própria Roma. Júlio César tinha começado e Augusto continuou sua obra, e não houve imperador que não tenha, na sequência, contribuído para embelezar a capital. Roma, no fim do século I d.C., possuía um conjunto de praças públicas como nenhuma cidade do mundo jamais conhecera. Os primeiros sucessores de Augusto continuaram o regime que lhes legara o fundador do Império. O Senado, rendido por diversas razões, era incapaz de retomar o poder de fato. Tornou-se somente um conselho de ex-magistrados, no qual se recrutavam comandantes de exércitos e governadores. O imperador Tibério veio da família dos Cláudios, da aristocracia romana, e era filho do magistrado Tibério Cláudio Nero e de Lívia Drusília. Sua mãe separou-se do pai quando ele e o irmão Druso eram bastante jovens, para então se casar com o imperador Augusto. Tibério foi educado para a carreira militar e fez brilhantes campanhas na Panônia e Dalmácia, o que lhe garantiu apoio popular. Em sua administração, o Senado perdeu influência, apesar de receber a prerrogativa da eleição dos magistrados. Além disso, ele reduziu os gastos públicos, assegurou as fronteiras e reforçou a marinha romana. Foi responsável também por exilar a comunidade judaica de Roma e determinar o fim dos duelos de gladiadores. Enfrentou conspirações palacianas, como a organizada pelo seu principal conselheiro, Lúcio Sejano, que resultou em processos de lesa majestade, execuções e suicídios. Sua vida pessoal estava alegadamente repleta de costumes duvidosos, mesmo para sua época. De personalidade tímida e reservada, mandou matar muitas pessoas, entre estes vários de seus anteriores amigos. Paranoico por conspirações, Tibério passou seus últimos 10 anos na sua vila em Capri, morrendo de causas naturais. Deixou o império ao seu sobrinho neto Calígula e ao neto Tibério Gemelo. Pouco tempo depois, Calígula manda matar o primo e torna-se o único imperador. Calígula cresceu nos acampamentos militares da Germânia Inferior, onde seu pai era o comandante do exército imperial. Recebeu o apelido de Calígula em alusão às pequenas sandálias militares, ou caligae em latim, que o jovem usava. No ano 37, com a morte de Tibério, Calígula foi aclamado imperador romano pelo povo e pelo Senado. Ao assumir o poder, foi recebido com entusiasmo pelo exército, que se mantinha fiel ao seu pai. Os primeiros meses do governo de Calígula foram prósperos. Segundo alguns historiadores, ele respeitou o Senado, devolveu à Assembleia Popular o direito de eleger os magistrados. Decretou amplas anistias para aqueles que haviam sido condenados durante o mandato de Tibério e organizou grandes espetáculos circenses. Ainda no ano de 37, Calígula foi vitimado por uma doença e começou a mostrar sinais de desequilíbrio mental, quando passou a dar mostras do seu caráter autoritário e de suas extravagâncias. Condenou sem processo seu primo Tibério Gemelo e o chefe dos pretorianos Macron. Procurou governar com o apoio do povo, em direta oposição aos senadores ricos. Os cofres do Império Romano se esvaziaram rapidamente para pagar as tropas e custear as festas da corte. Calígula se viu obrigado a aumentar os impostos e ordenou a execução por diferentes motivos dos romanos mais ricos para ficar com os seus bens. Obcecado pelo poder e pela religião do Egito, considerou-se uma divindade e mandou colocar suas estátuas em vários templos, entre eles o de Jerusalém.
difundiu o culto egípcio da deusa Ísis em Roma. Calígula foi um dos mais cruéis, polêmicos e extravagantes imperadores de Roma. Além das orgias que promovia, chegou a nomear seu cavalo Incitatus cônsul romano. Diversas conspirações foram tramadas contra ele, que acabou assassinado por oficiais da guarda pretoriana. Calígula morreu em Roma no dia 24 de janeiro do ano 41. No mesmo dia de sua morte, seu tio Cláudio foi declarado imperador pelos próprios pretorianos. Seu reinado não foi livre de assassínios e perseguição política, apesar do tom geral ser bastante mais calmo que o dos seus antecessores. Sempre houve uma estabilidade política que não ocorreu nos reinados de Tibério e Calígula. Mesmo assim, o imperador era paranoico e via conspirações em todos os lados, e quem levou a pior foram os senadores e os equestres, pois Cláudio ordenou a execução de centenas deles. Isto o tornou impopular no Senado. Sua esposa Messalina conspirou contra ele com um cônsul Cílios e Cláudio os condenou à morte. Cláudio morreu no ano 54, provavelmente envenenado por Agripina, sua segunda esposa. O Senado romano, por influência de Nero, proclamou-o Deus. Apesar disso, pouco depois Nero cancelou todos os seus éditos e considerou Cláudio como demente e inapto para governar. Vemos então que o motor do império era o imperador. E o drama foi que, durante mais de meio século após Augusto, os imperadores romanos foram personagens estranhos. Depois de um velhote azedo como Tibério, houve um louco como Calígula, em seguida Cláudio, um ser incomum que na infância fora considerado totalmente desprovido de espírito e elevado ao poder por acaso. Enfim, quando Cláudio foi assassinado por sua última esposa, que era também sua sobrinha, Agripina, Nero foi chamado ao poder. Os senadores que Cláudio procurou excluir da administração colocavam todas as suas esperanças nesse jovem, o qual pela mãe descendia diretamente de Augusto, e parecia estar disposto a retomar as tradições um tanto esquecidas pelo primeiro imperador. Durante os primeiros anos de seu reinado, Nero manteve as promessas feitas em seu nome. Por trás dele havia a forte influência de Sêneca, um filósofo apegado com todas as suas forças à tradição romana e que, aos olhos de seus colegas do Senado, garantia as boas intenções do jovem imperador, o qual era seu aluno e lhe obedecia respeitosamente. Mas a prova do poder não tardou a desgastar o prestígio de Sêneca. Nero passou a afirmar sua própria vontade. De espírito romanesco, animado por uma sensibilidade muito viva, artista às vezes mesmo místico, levou muito a sério o caráter religioso que se atribuía ao imperador romano. Ele quis tornar-se um deus e para isso exibiu-se em público tocando lira e cantando, como o deus Apolo, e com ele conduzindo quadrigas de cavalos. Os romanos ficaram escandalizados, não quiseram mais obedecer um ser delirante e formaram uma conspiração. Mas por estar em tão grande número, os conjurados não conseguiram manter segredo. Nero ficou sabendo da ameaça e prendeu os suspeitos. As condenações à morte se sucederam. Entre as primeiras vítimas estava Sêneca e com ele quase todos os senadores da oposição. Mas um governador da província romana se declarou dissidente. O Senado de Roma aprovou esse gesto e proclamou a deposição de Nero. Em algumas horas, o regime fundado com tanto esforço por Augusto no passado desmoronou. Com Nero acossado, fugindo por um pântano, com um ou dois servidores, Nero foi obrigado a apunhalar-se e seu cadáver foi mutilado pelo povo romano, que alguns dias antes se protestava diante dele. E dessa maneira termina a primeira dinastia dos imperadores romanos, a dos Júlio-Claudianos. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau. E lavem as mãos.